Agora que você já viu a primeira aula, já sabe o que é suporte e resistência, já sabe como marcar os melhores pontos de suporte e resistência, qual marcar na verdade, para você operar M5. Vou te dizer o seguinte, agora a gente vai dar um pulo um pouco mais avançado, a gente vai falar de pullback, tá? Que é uma das análises mais importantes dentro da análise gráfica, tá? Mas relaxa que aqui a gente vai simplificar tudo, porque você vai sair daqui aprendendo a operar, tá bom? Então vamos lá, aula 2, pullback. Logo também a gente vai para a tela procurar oportunidades de pullback para mim te mostrar as diferenças e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá, o que é o pullback em si? Você já sabe como marcar uma resistência e como marcar um suporte. Show de bola, o preço ele vai estar caminhando aqui dentro na sua resistência e no seu suporte. Agora, o pullback ele se forma através de um rompimento dessa marcação, ou seja, para você ter um pullback, você, primeira coisa, ele vai ter que romper. Rompeu o nosso suporte ou rompeu a nossa resistência, tá? Então vamos lá, o primeiro passo é acontecer o rompimento dessa zona. Então vamos dar um exemplo aqui de resistência, tá? Vou dar um exemplo de resistência e o preço ele veio aqui na sua resistência e você vendeu. Só que ele rompeu. Então você tem um rompimento aqui. Show de bola. O pullback é esse movimento aqui, ó. O que significa pullback, né? Puxar o preço. Pullback, puxar o preço. Então, o preço ele vai ser puxado novamente para cá, tá? E quando bate aqui, a gente faz o quê? Primeiro, aqui a gente tem uma resistência, correto? E quando ele rompe, o preço ele está acima, a gente tem um suporte, tá? Então agora aqui, ele é um suporte. Por que é um suporte? Porque o preço está acima da nossa marcação, não está mais embaixo. Então toda resistência rompida vira um suporte, e todo suporte rompido vira uma resistência. Então a gente tem um movimento de rompimento aqui, e o movimento de pullback é esse aqui, ó. Quando ele bate aqui, a gente efetua uma compra, porque a gente está no nosso suporte, e todo suporte a gente compra. Logo a gente vai para o computador e eu vou ensinar você o movimento de pullback, e por isso que eu estou te falando, relaxa, assiste tudo na sequência, porque no final você vai ter a minha aula só sobre a minha estratégia, beleza? Aí lá você vai ver como a gente faz as operações. Então beleza, a gente marcou aqui, ó, perfeito, a gente tem nossa resistência, rompe, então isso é o movimento de pullback, tá? Agora eu vou te dar um exemplo como se fosse no suporte, né? A gente tem um suporte, o preço ele está caminhando aqui, bateu, a gente fez uma compra, bateu, a gente fez uma compra, como vocês já sabem marcar ali. E uma hora ele vai romper. Quando rompe, opa, rompeu. O primeiro toque que ele dá aqui é o movimento de pullback, ou seja, ele está puxando o preço. Pode acontecer, gente, isso aqui, quer ver? Ó? Aqui a gente tem a nossa marcação. Pode acontecer do preço ficar um tempão aqui e vir bater aqui na frente. Ainda assim é movimento de pullback. O pullback ele sempre vai ser o primeiro toque após rompimento. Então, a gente tem a nossa marcação. Caraca, velho, ficou reto o negócio. A gente tem a nossa marcação de suporte, tá? A gente tem o nosso suporte aqui. O preço ele confirma o rompimento, veio até aqui e bateu aqui. Aqui a gente faz uma venda. Por quê? Porque a gente tem uma resistência que era um suporte aqui em cima. Só que a resistência porque o preço está abaixo. Então, basicamente, o movimento do pullback é esse, ó. Resistência, rompimento, bateu aqui, a gente compra. Suporte, rompeu, bateu aqui, a gente vende, tá? Então, ele vai fazer esse movimento aqui, certo? A gente vai para o computador agora, porque, na verdade, eu vou te passar aqui, é um exemplo de rompimento, tá? Para você entender qual seria o melhor pullback para você estar pegando. Primeiro, você vai ter aula de reversão gráfica, tá? De tendência, ali você vai entender a tendência que você tem que seguir, mas agora eu vou falar só do pullback, tá bom? Então você vai ter um suporte, vou dar um exemplo de suporte, deixa eu pegar outro canetão aqui. E a vela que rompeu, lembra que eu falei que o pullback ele se enquadra após o rompimento. A vela que rompeu é uma vela de força, tá? A gente vai ter, já logo também você vai ver a aula sobre padrões gráficos, tá? Que são velas, são análises que a gente faz também que vai te ajudar, beleza? Então a vela que rompeu ela é uma vela de força. O que é uma vela de força? Sem pavio, tá? Sem esse pavio aqui. Aqui embaixo ele pode ter? Pode, tá bom? Pode ter, pouco, não muito. Agora aqui em cima ele não pode ter pavio. Por que ele não pode ter pavio?
para confirmar uma força vendedora, bem no nosso rompimento do nosso suporte, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. É simples, tá? Deixa eu pegar uma vela não. Canetão verde. Se a gente tem um suporte forte, que vocês vão aprender, já aprenderam a marcar, né? Se a gente tem um suporte forte e a vela de rompimento é uma vela de força, ou seja, sem pavio, ela não tem esse pavio aqui, é uma vela de força, confirma uma força muito forte de venda. Aonde? Bem no nosso suporte rompido. Agora, quando ele rompe, o preço está aqui embaixo, aqui vira uma resistência. A gente tem uma resistência agora. E quando a próxima vela, ou as próximas, por exemplo, o preço ele pode vir até aqui embaixo, ó, mas quando a próxima vela bater aqui, a gente vai fazer uma venda para o fim dessa vela aqui, que é a retração de M5. Relaxa, que a gente vai para o tempo também, você vai dominar todo esse negócio, nem esquenta, tá? Então, a gente sabe que uma vela de 5 minutos, ela tem 5 minutos. Então, quando ela bate aqui, a gente efetua a venda para o fim dela, por conta de seu movimento de pullback. Lembra, ó, tem uma resistência, rompe, bate aqui, a gente compra. Tem um suporte, rompe, bate aqui, a gente vende. Ou seja, rompeu, bateu aqui, venda, nesse exato momento. Aí que tá, esse é um dos principais gatilhos, rompimento com vela de força, sem pavio. Então, cara, bota isso na sua cabeça, porque quando você chegar na minha estratégia de M5, velho, isso aqui vai fazer uma grande diferença para você estar operando ela, tá? Então presta atenção no rompimento da sua marcação. Esse é um dos principais gatilhos aí de pullback. Eu vou te passar mais um gatilho agora de pullback, tá bom? Que é muito importante. Então vamos lá. A gente tem um suporte. Outra coisa. Por enquanto tá bem básico o negócio, velho. Relaxa. Isso aqui, até algumas coisas eu passo no YouTube. Só que a gente tá só na segunda aula, velho. Relaxa, assistir tudo na sequência, porque logo você vai ver coisas bem avançadas. Então, assiste, reassiste, cara, assiste quantas vezes for possível para você aprender de verdade, tá bom? Então vamos lá, vamos supor que uma vela de M5 ela bateu aqui e retraiu, ou seja, ela bate no meu suporte e retrai, confirmando o meu suporte. Após essa retração, uma próxima vela de M5 rompe sem pavio, ou seja, é uma vela de força. Está confirmando uma força vendedora. Essa vela ela não tem pavio. A próxima vela, tudo sob controle, galera. Ou a próxima vela, se ela vir bater aqui, eu faço uma venda na hora, tá? Aqui, ó, eu faço uma venda na hora para o final da vela. Se, por exemplo, bate meio-dia e 3. Eu sei que a vela acaba meio-dia e 5, então eu vou ter 2 minutos de operação, tá bom? Porque ela acaba meio-dia e 5. Então vai ter 2 minutos para essa vela que bateu, retrair e terminar aqui embaixo, tá bom? Isso é um exemplo, por que esse exemplo? Olha só. Se a gente tem uma zona confirmada de suporte que respeitou, a gente tem um rompimento com vela de força. Se o rompimento for com uma vela e tiver pavio, relaxa, dá para entrar também, só com uma mão um pouquinho mais baixa, tá bom? Porque ele não confirma tanta força assim. Agora, se a vela de rompimento não tem pavio, confirma uma força vendedora muito grande. Então, após o rompimento, você pegaria uma venda aqui. Isso a gente está falando de pullback. Vou dar um exemplo agora em uma resistência, tá, gente? Só foca no tempo. 5 minutos, M5, tá? 5 minutos. M5, 5 minutos, M5. A gente tem uma resistência aqui, que ficou reta pra caramba. E a gente tem uma vela de M5 que respeitou, ela bateu e retraiu. Temos uma vela de rompimento da nossa resistência, ou seja, esquece resistência porque agora aqui, ó, ela é o suporte, não é mais resistência. Aqui atrás ela era resistência, ó. O preço rompe, a gente tem um suporte agora. Então, quando uma vela vir bater aqui de volta, exatamente na nossa marcação, a gente faz uma compra, acreditando que ela vai retrair e terminar aqui ou terminar aqui em cima, pro final da vela. Se for meio-dia e 1, tá? Se for meio-dia e 1, a sua operação vai acabar meio-dia e 5, tá bom? Se for meio-dia e 3, a sua operação vai acabar meio-dia e 5. É sempre para o final da vela. Então, no relógio,
você sempre vai vir aqui no cantinho e deixar sempre para 5 minutos. Por exemplo, é meio-dia e 1 e está acontecendo essa operação. Aqui vai estar meio-dia e 5. Quando bater, você entra e vai finalizar meio-dia e 5. Agora é meio-dia e 6. Você vai colocar meio-dia e 10 no relógio para o final dessa vela. A gente vai para o gráfico ali, vocês vão entender bem o que eu estou falando, tá? E por último, tá? Eu quero passar mais 2 gatilhos. Gente, essa aula é extremamente importante, por isso eu estou falando. Assiste, anota, salva. Mais 2 gatilhos importantes para você estar operando pullback. Que isso tudo que eu estou te falando aqui vai te ajudar pra caramba na minha estratégia depois, que é o final de tudo, que você vai ver que ela é bem simples, mas, cara, é muito boa, tá? Muito boa. Então vamos lá, você tem um suporte aqui. Aí, deixa eu pegar a caneta aqui. Aí, a vela, ela rompe, tá? Ela confirma o rompimento aqui. Vou dar um exemplo com pavio, mas pode ser sem pavio. Então, a próxima vela ela vai nascer aqui, ó. Vamos supor que essa vela de M5, ela vem até aqui, ela desce até aqui, ó, ela desce, só que ela retrai, tá? Por exemplo, ela desceu aqui, ela ficou 2 ou 3 minutos aqui, ó, confirmando a força de baixa. Ela nem bateu ainda na sua resistência, tá bom? Aí, o que acontece? Ela vai retrair, deixa eu pegar aqui uma vela, e vai subir aqui, ó. Aí subiu aqui. Ou seja, tem um pavio aqui embaixo. Por que tem um pavio aqui? Porque a vela ficou aqui por 2 ou 3 minutos. Ou seja, ela desceu ali por 2 ou 3 minutos. E por último, tipo, faltando 2 minutos, meio-dia e 3, meio-dia e 4, ela sobe e bate na sua resistência. Aqui, eu não aconselho você entrar. Por quê? Porque ela confirmou uma força vendedora aqui embaixo de cara. Ela foi até lá, perdeu toda essa força e veio aqui em cima. Quando ela vem aqui em cima, ela bate na sua resistência, que na verdade é um movimento de pullback. Isso no final já da operação. Se isso acontece, ela está ganhando força de alta, ou seja, ela pode muito bem romper e terminar aqui em cima. E só fazer um falso rompimento, tá bom? Então, cara, um macete extremamente importante para você operar pullback, tá? Você só vai operar um pullback nesse tipo de caso aqui que eu estou falando. Depois você vai ver a minha estratégia, você vai entender bem o que eu estou falando. Você só vai operar o pullback quando aconteceu o rompimento, tá? E a próxima vela, ela nascer e já subir aqui, ó. Ela não pode vir primeiro aqui embaixo e ficar aqui. Aí, por fim, ela vir bater aqui em cima. Ela perdeu totalmente a força de venda, ela tá subindo. Então, primeiro detalhe, tá? Ela não pode fazer isso. Agora, quando finaliza o rompimento aqui, ó, rompeu, aí nasce a próxima vela. E a próxima vela, ela vem e bate aqui, ó. Já de cara, tá? Com 1, 2, 3 minutos de operação, ela ficou aqui por um tempo e ela bateu aqui. Aqui você vende tranquilaço. Por quê? Porque a vela ela não veio até aqui embaixo. Ela não tem pavio aqui, ó, ela não veio até aqui. Ela foi direto, bateu, a gente entra vendido, porque ela tem tudo para terminar aqui embaixo. Então, gatilho extremamente importante para o seu pullback. Então, só revisando aqui para você, as oportunidades aqui de pullback seriam as melhores para você operar, tá? Suporte, uma vela, respeita, deixa pavio, confirma o seu suporte, a próxima vela rompe sem pavio, tá? E de cara a outra vela já vem nascendo e bate aqui. Aí você efetua a venda porque ela não vai ter força para romper essa vela de força aqui, ó. Ela não vai ter força. Aqui você entra vendido. Se acontecer tudo isso aqui, mas primeiro a vela que nasceu, ela vir aqui embaixo primeiro e retornar até aqui em cima no final do tempo, ou seja, quase acabando a vela, você não entra. Porque ela simplesmente perdeu toda a força vendedora, toda a força de baixa e está ganhando força de alta. Então você não vai contra ela, tá bom? Eu acho que ficou bem entendido, tá? Eu quero que você faça isso. Ou melhor, que você não faça isso ali, por exemplo, o movimento de pullback, que a vela nasce já indo lá para baixo e por fim ela vem bater na sua marcação, tá bom? Vou mostrar exemplos aqui no gráfico também para você entender. Mas pullback é mais ou menos isso. Te passei os principais gatilhos aqui para você operar ele e também para te preparar, porque eu estou fazendo uma preparação para você operar a minha estratégia de M5, beleza? Então eu te passei aqui. Cara, assista essa aula quantas vezes for preciso para você não se perder. Vamos para o computador agora identificar
pullback e os melhores, fechou? Tamo junto. Bora pro PC. Pullback, cara, pullback. Vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é as marcações. Lembra que eu falei para você? A primeira coisa que você vai fazer é passar para 1 hora e você vai fazer a marcação. Você já viu o vídeo no quadro, certo? De o que é o pullback, né? Mas aqui, se você ainda não entendeu ali, aqui você vai entender 100%. E eu vou passar os gatilhos para você aqui de melhores entradas para o pullback, tá bom? Então vamos lá, deixa eu marcar aqui, ó, como eu falo para vocês na primeira aula. O que eu quero? As 3 velas, entendeu? As 3 velas antes do preço. 3 velas o preço, tá bom? Aí, beleza, fiz minhas marcações em 1 hora, vou lá para 4 horas conferir a segunda vela, vou pegar só o suporte, tá? Porque lá em cima, cara, não me importa, aqui em cima eu não tô nem aí, beleza? Vou passar para M5. Então tá, eu tenho as minhas marcações, vou dar exemplos aqui. Eu tenho as marcações, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Beleza. Agora, vamos procurar aqui o que é o pullback em si, para você entender perfeitamente. Por exemplo, aqui, ó. Aqui você pode ver que essa vela fez o rompimento da nossa resistência, não fez? Fez, perfeito. Então, essa vela rompeu. Lembra que eu ensino no quadro para você o macete de uma vela de força? Que ela não tem pavio, ou ela vai ter um pavio muito pequeno, como esse aqui. Ó. Se você for olhar, ele tem, só que é um pavio extremamente pequeno. Tá? E ela fecha com um corpo grande, tá bom? O corpo ela não pode ser pequeno e o pavio aqui gigante, tá? Isso demonstra perca de força, tá bom? Agora, quando você tem uma vela de força sem pavio ou com um pavio bem pequeno, como é esse caso, com o corpo, você confirma uma força compradora. E aqui a gente teria uma resistência, certo? Aqui a gente não pegaria uma venda por um macete importante que você vai ver na aula de macetes, que essa vela nasceu muito próximo ao preço, tá vendo? Ó? Tá vendo como ela nasceu muito perto ao preço? Não, a nossa resistência nasceu extremamente perto. Aqui você não entraria em uma venda, você simplesmente espera o rompimento por causa da força de alta. Então, a gente tem uma vela de força aqui, a gente tem uma resistência aqui. Resistência. Lembra que eu falei no quadro? A gente tem que aguardar o rompimento para pegar aqui, ó, a compra aqui, tá? Exatamente como esse caso aqui, ó, rompimento, tá? Rompimento. Aí, depois, finalizou uma vela de M5 e uma outra vela de M5 veio aqui embaixo e bateu aqui, não bateu? Gente, é simples, olha só. Nesse exato momento aqui, você faria uma compra para a mesma vela, porque a gente está em M5, ou seja, retração, tá bom? Bateu aqui, vamos supor que quando bateu, vamos supor que estivesse batendo agora, ó. Agora está batendo e é 3,56, agora é 3,57, ó. 3,57 e acabou de bater no meu suporte. Eu vou fazer uma compra, clicando aqui, compra, para o fim dessa vela. Que hora acaba essa vela? Se eu simplesmente for agora e clicar numa compra, a minha operação vai durar ali 40, 1 minuto no máximo, tá? Então eu venho aqui, 40 segundos ou 1 minuto, eu venho aqui, clico em mais, mais. Agora eu tô para o fim da vela. Não tô? Tô para o fim da vela. Então, o que eu quero? Assim que bate, eu venho aqui, confiro se eu estou para o final da vela, e vamos supor que é 3,57, bateu, nesse exato momento que bate, eu faço uma compra, clicando aqui, para finalizar para o final da vela de M5. Então ela finalizaria aqui em cima. Ó. No final dos 5 minutos ela acabou aqui e você comprou aqui. Pullback lindo. Ou seja, o pullback ele é o rompimento, como eu explico no quadro. Depois ele bate aqui e confirma. Tá? Ou seja, ele sobe aqui confirmando o rompimento de força. Então você sempre tem que olhar a vela que rompe. Se for um rompimento de força, sua compra aqui será bem mais certeira, tá bom? Então, vamos procurar mais exemplos aí, tá? De pullback. Olha só, gente, que exemplo lindo aqui, olha só. Vamos lá. A gente tem aqui um suporte aqui, ó, não tem? O preço ele tá aqui, correto? Correto. O preço ele tá aqui e a gente tem o suporte aqui, ó, suporte. Aqui bateu uma vela de M5, não bateu? Então aqui você faria uma compra. Por quê? Você tem o suporte, a vela bateu e você comprou.
para o fim da vela. Terminaria aqui e você ganharia. Aí, aqui você não entraria porque a vela nasceu muito perto da sua região, não nasceu? Muito perto, você não entra aqui. E olha o que ela fez. Tem pavio aqui? Não tem pavio. Olha o rompimento. Não tem pavio aqui, gente. Ó. Vela de força, rompendo a sua marcação. Cara, quando o preço voltar aqui, você entra vendido aqui, ó. Ou seja, você vai clicar em venda aqui no canto, ó, para o fim da vela de M5. Então, vamos dar um exemplo. A vela veio até aqui, bateu aqui na minha marcação. Nesse exato momento, é meio-dia. Eu vou focar muito no tempo para você não se errar. É meio-dia e 1. Quando ela bate aqui, é meio-dia e 1. Eu faço uma venda, clicando aqui, para meio-dia e 5, que é o final da vela de M5. Então, meio-dia e 5 essa vela acaba, e ela acabou aonde? Aqui, ó. Não importa se tivesse vindo até aqui, não importa, o que importa é a hora que ela acaba, porque você fez para o final dela. E ela acabou abaixo da sua venda, você ganha. Por quê? A gente tem um suporte rompido por uma vela de força, gente. Presta atenção nesse gatilho que eu estou dando para vocês. Por uma vela de força. Então espera o rompimento, confirma o rompimento, ó, bastante corpo, confirmou uma força. No primeiro toque, o pullback é sempre o primeiro toque. Se tivesse dado uma vela aqui, outra aqui, batesse aqui de volta, preço aqui, ó, é só uma resistência. O pullback é o primeiro toque. Bateu aqui, você vende. Outro exemplo agora em seguida. Aqui você não entra vendendo, porque já deu um toque aqui, então você não entra mais, e porque nasceu perto. Repara que a vela nasceu muito perto da sua resistência. Você tem uma resistência aqui, ó, resistência. Rompeu com força. Olha o pavio, olha o corpo da vela, que força. Rompeu. Quando voltar a testar essa marcação, o que você faz? Você tem um suporte agora, porque o preço está em cima. Então você tem um suporte aqui e você vai fazer uma compra. Quando ele bate aqui, você compra para o fim da vela. Por exemplo, agora é 4 e 1. Se agora tivesse batido aqui, você teria entrado com uma compra para 4 e 5, que é o final da vela. Clicando aqui. Pronto, você comprou aqui, no final da vela acabou aqui, não acabou? Vitória, tá? Vitória perfeita, por quê? Rompimento com vela de força, sem pavio, tá? Vela de força, corpo, tem corpo confirmando a força, pullback perfeito. Mesma coisa aqui, corpo, sem pavio, confirma a venda aqui, confirmaria a vitória também. Agora aqui, ó, vamos usar esse exemplo. Essa vela aqui você não entra em rompimento, você não entra em pullback. Por quê? Tá vendo que ela deixou um grande pavio aqui e um grande pavio aqui? Isso significa, cara, uma pequena insegurança, porque ela teve uma força de alta, desceu, teve uma força de baixa e retraiu um pouco. E ela foi no seu suporte, tá? Aí, a outra vela aqui seria o nosso movimento de pullback, não seria? Pode ver que ela travou em cima da taxa, ó. Por quê? Porque é uma zona muito forte. É uma resistência que acabou de ser rompida, que era um suporte, ó, respeitou, rompeu. Só que essa vela, pelo que ela demonstrou, deixou muito pavio aqui em cima, ó, de máxima, e muito pavio de mínima. Então, olha só, não deixa, ó, aqui não tem pavio, aqui tem pavio, correto? Tô até me babacando aqui já. Aqui tem pavio, então quer dizer que a vela subiu até aqui. Se ela subiu até aqui, ela demonstrou uma força de alta. Aí ela perdeu, veio até aqui, deixou o pavio aqui. Esse pullback ele não vai ser tão bom, por quê? Por conta desse tipo de rompimento aqui, ó. Não foi um rompimento de força que nem esse, e não foi um rompimento de força que nem esse. Pode ver que aqui retraiu e aqui retraiu, tá? Por conta do rompimento de força. Já aqui, ela pausa em cima. Olha como ela ficou em cima. Ela confirma que é uma região forte, tá? Só que ela pausa em cima. Então aqui você levaria ou loss, ou você perderia, ou se você pegasse aqui em cima um pouquinho, uma taxa um pouquinho melhor, você ganharia. Mas o que eu quero frisar para você, tá? Quando uma vela com muito pavio rompe, não entra, tá? Entra quando existe um rompimento de força, como esse exemplo aqui, tá bom? Então frisa isso e bota isso na sua cabeça, tá? Pullback é, depois de um rompimento, você pega uma venda aqui de suporte, numa resistência. Depois do rompimento, você pega uma compra no suporte. E aqui, você pegaria uma venda na resistência, tá?
Então, frisa, vou falar 1000 vezes, cara, que você precisa entender. Sem pavio, rompeu, deixou o corpo grande como essa vela, pullbackzão quando voltar a testar. Mesma coisa aqui, rompimento com o corpo, sem pavio, venda quando voltar a testar, tá bom? Então esse é o movimento de pullback. Acho que ficou bem esclarecedor para você, tá bom? Outro detalhe, outro macete até importante para suporte e resistência. Ela nasceu extremamente perto, como aqui, tá vendo? Você não vende, você espera o rompimento, tá? Vela nasceu extremamente perto, você não compra, você espera o rompimento para pegar aqui, ó, tá bom? Para pegar o movimento de pullback, tá? Então vou ver se eu acho mais oportunidades aí, cara, porque eu preciso que fique bem esclarecedor para você. Isso aqui, ó, nasceu bem perto, você não vende na resistência, espera romper e pega o pullback. Olha que forte esse pullback, porque praticamente não tem pavio e deixou bastante corpo, então confirmou uma força, tá bom? E aqui você entraria comprado sempre para o final da vela, beleza? Vamos ver se tem mais aqui marcações. Vou abrir um outro gráfico aqui. Esse está com uma forte tendência de alta. Logo a gente vai ter aula aí sobre via de tendência, né? Vocês vão ver como funciona. Vou pegar aqui, ó. Então vamos lá, 1 hora revisando marcações, gente, tá? 1 hora, deixa eu apagar as marcações antigas. Vou vir aqui nessas velas, pavio. Já vou copiar um monte de linha aqui. Pavio, pavio, pavio e pavio, tá bom? Esse pavio aqui, ó, eu nem vou pegar, tá vendo que ele tá bem perto desse anterior aqui, desse próximo aqui, então eu não preciso pegar ele. Se ele tivesse aqui, ó, eu marcaria ele, mas como tá bem próximo, eu não vou marcar. Vou pegar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, que são os três, como vocês já aprenderam, já estão dominando, certo? Ah, olha só, gente, detalhe importante. Acabou de começar uma vela nova de 1 hora. Lembra que eu falei para vocês que assim que começa você atualiza as marcações? Então esquece esse aqui, ó. Vou refazer as marcações. Você quer esse, esse e esse, tá bom? Foi até bom acontecer isso agora na aula para entender bem, ó. Agora eu vou marcar aqui. Quero esse. Vou copiar as linhas. Quero esse aqui em cima, aqui embaixo, aqui e aqui. Pronto, agora eu peguei os três, ó. Pavio, 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 pavio. Ó, dessas três velas aqui. 1 hora. Agora eu vou passar para 4 horas e vou conferir a segunda vela, ó. Lá em cima, tá vendo que eu tenho uma resistência lá? Pronto. Eu só quero pegar essa vela aqui de 4 horas. O resto, lá atrás, não vai me fazer diferença, tá bom? Aí a gente vai passar para L5 e vamos procurar aí pullbacks, tá? Vamos procurar aí pullback. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Tem aquele macete que eu falei para vocês, ó. Ensinei no quadro. Quando uma vela respeita, aqui você entraria com uma compra, não entraria? Porque você tem o suporte, você ganharia. Nasceu muito perto, você não entra. Rompeu. Confirmou o rompimento, confirmou o suporte. Aqui, ó, você poderia entrar com o pullback com uma mão mais baixa, tá? Por quê? Por conta desse pavio aqui. Agora, se você quer ter uma assertividade melhor ainda, você não entra nesse tipo de pullback aqui por conta dessa movimentação de rompimento aqui, ó. Olha o tanto de pavio que deixou. Você quer vela de rompimento com força, sem pavio, entendeu? Vamos procurar aqui exemplos para eu posso estar usando como exemplo aqui para você, tá bom? Olha só, gente, vamos lá. Gatilho que eu passei no quadro. Uma vela respeita, ou seja, que você ganharia na retração, não ganharia? Porque quando bateu aqui, você venderia para o fim da mesma vela. Ganharia. Aí houve o rompimento. Aqui você não compraria por quê? O mesmo gatilho de vela de força para rompimento serve para você não entrar. Tá vendo que tem um pavio mínimo aqui, praticamente não tem pavio? É uma vela de força, tanto que fechou com o corpo legal. Aqui você não venderia, porque você está indo contra essa força aqui, ó, tá? Então, deixa romper, você já ganhou aqui, porque o preço veio lá de baixo, você já vendeu aqui e ganhou. Espera o rompimento, porque é uma vela de força, logo vai ter aula sobre o padrão ali, você já vai ver. Espera o rompimento. Fechou, rompeu. Agora, aqui, veio aqui embaixo, ó, e bateu no seu suporte, que foi rompido com uma vela de força. E a gente está em uma micro tendência de alta, tá vendo? Então você pega o pullback aqui, a favor dessa vela de força e a favor dessa tendência de alta aqui. Nesse exato momento você faz uma compra para o fim que terminou aqui. Ganharia tranquilaço, tá? Ó, suporte, compra e por aí vai, tá bom?
Então, o pullback é isso, você espera o rompimento e pega assim que bate de volta na sua marcação, tá bom? Eu acho que ficou bem entendido, cara, esses gatilhos que eu passei para vocês aí de entrada de pullback, tá? Não tem também muito segredo. Assiste essa aula 2, 3, 4, 5 vezes para você ter total certeza do que você está fazendo. O que eu quero que você entenda é que quando você tem uma marcação de suporte e a vela que rompe, ela é uma vela de força, como esse exemplo que eu estou dando aqui para você, tá? Ela é uma vela de força. A próxima vela que vir buscar, você faz uma venda nesse exato momento por conta desse rompimento de força aqui, sem pavio, tá bom? Principalmente se uma vela anterior tivesse respeitado, tá? Ainda fica mais forte, mas de olho no rompimento. Então, você acabou de entender o que é pullback e como operar o pullback, tá? Essa aula foi só sobre pullback. Estou te preparando, porque na minha estratégia você vai ver o negócio acontecer, tá bom? Então, tamo junto. Aula finalizada de pullback. E é nóis, bora para a próxima aula e segue o baile de você. Quer dizer, dos alunos, que agora você é meu aluno, e segue o baile para nós. Tamo junto, é nóis.